Ele não foi rei, nem guerreiro. Mas com apenas um rolo nas mãos e a autoridade de um escriba, Esdras conseguiu o que exércitos não conseguiram por décadas: restaurar a identidade de um povo em ruínas. O que havia nas entrelinhas da missão de Esdras que o tornou essencial para a reconstrução espiritual de Jerusalém? Se você está esperando um novo começo, talvez esteja ignorando o manual que Deus já escreveu sobre isso. A história de Esdras é mais do que uma crônica de retorno do exílio, é um alerta sobre o que acontece quando a reconstrução física avança, mas o povo esquece da lei. E esse é o momento em que a queda começa de novo. Imagine voltar para casa depois de 70 anos de exílio e descobrir que, mesmo com tudo em pé, o coração do povo está em ruínas. Esdras não reconstruiu paredes, ele reconstruiu valores. E a forma como ele fez isso pode ser exatamente o que está faltando na sua geração. Esdras era mais do que um escriba. Ele era um homem apaixonado pela palavra de Deus. Um sacerdote descendente de Arão, mas também um estudioso profundo das Escrituras. Ele não apenas conhecia a lei, ele vivia a lei. E foi justamente por isso que Deus o levantou num tempo tão estratégico da história do povo de Israel. Para entender o que estava acontecendo, a gente precisa voltar um pouco. O povo de Judá tinha sido levado cativo para Babilônia por causa de sua desobediência. O templo de Salomão foi destruído. Jerusalém ficou em ruínas. Durante 70 anos, o povo viveu longe da terra prometida, numa espécie de exílio físico e espiritual. Mas Deus nunca se esquece das suas promessas. E no tempo certo, ele começou a mover as peças. Primeiro, levantou Ciro, rei da Pérsia, que autorizou o retorno dos judeus e a reconstrução do templo. Depois, veio Dário, que confirmou esse decreto. E por fim, Artaxerxes, que entrou na história de Esdras. Foi esse rei que deu uma carta oficial liberando Esdras para liderar uma nova leva de exilados de volta a Jerusalém. Mas Esdras não era um líder qualquer. Ele não ia apenas reconstruir muros ou templos, ele ia reconstruir o coração do povo. Esdras sabia que o maior problema de Israel não era político, era espiritual. O povo tinha se afastado da palavra, perdido o senso de identidade, misturado crenças, ignorado a lei de Deus. E Esdras, com temor e humildade, decidiu fazer algo a respeito. A Bíblia diz que Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensiná-la. Olha a ordem disso. Ele buscava primeiro, vivia aquilo que aprendia, e só depois ensinava. Isso é liderança de verdade. Ele não era só um mestre de palavras, ele era um exemplo vivo. Na jornada de volta, ele reuniu famílias, líderes, levitas. Mas quando percebeu que não havia levitas suficientes, aqueles que serviam no templo, ele parou tudo e foi buscar homens dispostos a servir. Isso mostra o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. Não queria fazer de qualquer jeito. Queria fazer como a palavra ensinava. E mesmo tendo autorização do rei, Esdras decidiu não pedir escolta militar para se proteger no caminho. Sabe por quê? Porque ele havia dito ao rei que confiava na mão de Deus sobre aqueles que o temem. Então ele jejuou e orou junto com o povo, e Deus os guardou em toda a viagem. Quando chegaram em Jerusalém, Esdras encontrou uma realidade triste. Muitos do povo, inclusive líderes, haviam se casado com mulheres estrangeiras, não por amor ou cultura, mas como alianças com povos pagãos, que levavam à idolatria. O coração do povo estava dividido. Ao saber disso, Esdras rasgou suas vestes, chorou, jejuou e orou de joelhos. Não para apontar o dedo, mas se colocando junto com o povo, pedindo perdão como se fosse sua própria culpa. Esse é o tipo de coração que Deus honra. Um líder que intercede, que se quebranta, que entende a gravidade do pecado, mas também conhece a misericórdia de Deus. A oração de Esdras é uma das mais comoventes da Bíblia. Ele reconhece a fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade do povo. E ali começa um processo de arrependimento coletivo. As famílias tomam decisões difíceis, mas começam a se purificar, a deixar as práticas erradas e voltar à aliança com o Senhor. Esdras não fez barulho, não usou força, não liderou exércitos. Mas com a palavra na mão e um coração rendido a Deus, ele mudou o rumo de uma geração. O mais lindo de tudo é que a história de Esdras mostra como Deus restaura não só muros, mas pessoas. Como ele não apenas reconstrói cidades, mas reconstrói valores, caráter, identidade. Esdras foi um instrumento de avivamento, porque ensinou o povo a amar a palavra novamente. E isso é sempre o começo de uma transformação verdadeira. Quando olhamos para Esdras, vemos um homem fiel, firme, mas profundamente humilde. Um homem que não buscava glória para si, mas queria ver o nome de Deus sendo honrado em Israel. Um homem que sabia que, sem a palavra, o povo estaria perdido,
mesmo que o templo estivesse de pé. E isso fala muito com a gente hoje. Porque não adianta ter uma vida bonita por fora se o coração está vazio da presença de Deus. Não adianta reconstruir sonhos, projetos, família, se o alicerce não for a palavra. Esdras nos lembra que o verdadeiro recomeço começa no espírito. Deus é soberano. Ele move reis, impérios, nações. Ele abre portas diante de governantes e coloca graça diante de autoridades. Mas o que ele busca são corações dispostos. Corações como o de Esdras. Corações que amam a verdade, que choram pelos pecados, que jejuam, que se levantam para ensinar, para corrigir, para guiar, com amor e temor. A história de Esdras termina, mas o impacto que ele deixou permanece até hoje. Porque onde há fome da palavra, ali Deus se revela. Onde há arrependimento, ali Deus restaura. Onde há fidelidade, mesmo em tempos difíceis, ali Deus age com poder. E a pergunta que fica é: será que hoje Deus ainda pode encontrar corações como o de Esdras? Porque talvez ele esteja querendo levantar você, exatamente como fez com ele. Não para reconstruir um templo físico, mas para reacender a chama no coração de muita gente. E acredite, se Deus usou Esdras, ele também pode usar você.